1 Samuel, capítulo 8, versículo 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Muitas vezes nós não entendemos quando se fala de avareza, nós achamos que é aquela pessoa que fecha as mãos, mas aqui nós sabemos que a palavra de Deus está falando da vida do profeta Samuel. Ele foi um juiz, ele foi um homem temente a Deus, ele foi um homem que andou ali, retamente nos caminhos do Senhor. E ele já estava avançado em idade, ele já estava velho. E ele colocou os filhos para dar continuidade. Só que os filhos de Samuel, tudo que era trazido à casa do Senhor, os filhos pegavam e se deleitavam e tudo aquilo que era trazido pegava para eles. Eles tomavam a avareza, por isso que o Senhor, ele abomina a avareza. É a mesma coisa de eu pegar tudo que vocês trazem aqui e eu usar para o meu deleite. Eu tenho necessidades, mas usar para me agradar de coisas que, você entendeu, que me façam, isso é avareza. E pior ainda, e não dividir, e não dar. Então vamos voltar aqui. Agora, 1 Samuel capítulo 8, onde você está, só que versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Agora eu quero que você vá para 1 Samuel capítulo 10. No versículo 6. O povo ali começou a pedir por um rei. Ele queria um rei como todas as outras nações tinham. Eles não estavam felizes com os filhos de Samuel. Deixaram de confiar no poder de Deus. Deixaram de ouvir a Deus. E ficaram pedindo um rei a Samuel. Samuel ungiu a Saul, só que olha aqui o que Deus fez antes de Saul reinar. Versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Você vai entender, o Espírito Santo vai ministrar o que tudo isso tem a ver com a renovação da mente. Não é pelo Espírito Santo? Então aqui teve uma condição. Olha a misericórdia de Deus. Vocês querem um rei, só que virá, e Deus disse através da vida de Samuel, virá sobre ti o Espírito do Senhor, e se apoderará de ti. Amém. Agora vamos para 1 Samuel 10, aí onde você está, versículo 17. 17 até o 19. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Amém? 1 Samuel capítulo 13. 13. E Saul estava indo bem. Estava vencendo os exércitos, estava vencendo o exército inimigo, ele estava indo bem. Essa palavra é para falar comigo e com você. Aleluia. Ele estava indo bem. Versículo 8, do capítulo 13. E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, eu vou ler de novo o versículo 8.
E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então, aí ele agiu por medo. O povo se espalhava. Para não perder o povo, ele foi colocar a mão onde não foi chamado. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Aqui Saul fez conforme o pensamento dele. Ele tinha recebido o Espírito Santo do Senhor. Para fazer como? Conforme o que Deus lhe ordenaria. Ele precisaria estar atento à voz de Deus. Mas aí, ele com medo do povo sair, ele colocou a vontade dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Não orou, não pediu direção de Deus, pelo ímpeto da necessidade da alma, da sua emoção, não perguntou a Deus, e isso entra em algumas ministrações que Deus tem me dado, não sei se aqui ou se foi na última igreja. Quando nós se sentimos acuados, é aí que você coloca a sua fé em ação. Porque Deus vai fazer o improvável. Deus fará aquilo que homem nenhum pode fazer. E é nessa hora que muitas das vezes nós recuamos e colocamos a nossa mão. É nessa hora que nós queremos colocar a nossa mão. Porque duvidamos que Deus, na hora exata, virá e te socorrerá. No versículo 12, né, que eu disse. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Jesus. Pensa. Eu vou voltar e vou falar isso de novo. Então disse Samuel com autoridade. Foi Deus que falou para Saul? Não. Deus usou através da vida de um profeta. Aleluia. Deus usa pessoas. O que falta é temor. E discernir que estamos num só Espírito. Aleluia. Quem não está no mesmo Espírito, você precisa discernir. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor, Saul, teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. A história de Saul seria outra. Seria outra. Deus iria confirmar o reino dele para sempre, porque até então ele estava seguindo conforme a mente de Deus. Ele estava seguindo conforme o que o Espírito dizia ao coração dele. Ele estava seguindo os pensamentos de Deus. Olha como o homem é falho. Ele criou uma certa folga, largueza, de achar que ele já estava vencendo exércitos, ele era o mais alto, ele sobressaía, ele era rei, Deus era com ele, o Espírito Santo era com ele. Então eu posso. Na falta de Samuel está demorando. Só que Deus sabia quem haveria de ficar e quem haveria de sair. Deus sabia tudo. Só que muitas das vezes nós queremos, olha o egoísmo. Nós queremos. E Deus está falando: eu estou tirando o que não é para ficar. Só que você deixa o seu pensamento te guiar. Nas horas mais preciosas, na hora que o anjo de Deus, o anjo do Senhor, na hora que Jesus Cristo vem e te entrega a palavra, e essa palavra, se você colocar sua fé, vai acontecer, ele vai
se revelar a você, a palavra vai se abrir, ela vai se revelar. Nessa hora que falta pouco para ela se revelar, você já colocou a sua mão. E você não deixou os pensamentos de Deus. A mente de Cristo não está atuando, não está atuante no meio do povo de Deus. Porque se a mente de Cristo estivesse atuando 100% no meio do povo de Deus, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo espiritualmente. Tanta escassez espiritualmente, tantas enfermidades, tanta corrupção espiritual. Agora, eu quero que você abra lá em 2 Crônicas. Aleluia, Jesus. 2 Crônicas, capítulo 26. Eu poderia, e eu posso, te dar muitos outros exemplos na palavra de homens e mulheres de Deus que fizeram totalmente, usaram a sua mente, os seus pensamentos e não usaram os pensamentos de Deus. Não foram tementes ao que Deus falou. Rebeca foi uma. Ela não teve 2 filhos? Deus não havia dito que o menor serviria, que o maior serviria o menor? Antes deles nascerem? Por que ela deu um jeitinho? Aleluia. Por que ela deu um jeitinho? Pensa, mas Jacó, ele foi lá, ele trabalhou para Labão 7 anos. E depois mais 7 anos. Depois de tudo, ele correu, fugiu, ficou manco. Porque depois de ter lutado com Deus, Deus tocou naquilo que era bom em Jacó. A perna que ele usava para fugir de Deus. Que ele usava para fugir dos problemas. Que ele usava para fugir do irmão. É muito bonita a história. Quando nós vemos a história, a gente acha que, nossa, é maravilhoso. Se fosse tão bom, Deus não haveria, não mudaria o nome de Jacó para Israel, porque Jacó não poderia ficar. Usurpador. Deus mudou o nome dele. Porque ele mostrou humilde naquele val de Jaboque, e ali Deus viu o coração dele. E ele enfrentou, ele saiu dali, desceu, ele já estava disposto a enfrentar. Mas depois daquela luta, aí ali ele mudou o coração. Mudou tudo. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Vamos falar do rei Uzias? Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Quando nós saímos da vontade perfeita, agradável e boa de Deus, não é que Ele nos castiga. Isso aqui é o que o mundo quer que você faça. Agora nós vamos entrar, deixa a palavra do Senhor, ela nos envolve. Peraí, queria água. A palavra do Senhor, ela
é uma semente. Ela cai nos nossos corações. Você está ouvindo uma palavra e essa palavra não é de homens. Essa palavra, ela é uma palavra que tem vida, que tem espírito. Ela é eficaz. Mas você decide agora. Ou você fica com a letra, ou você fica com a palavra. A letra vai mostrar que você mudou superficialmente, mas a palavra vai mexer no seu interior. A palavra vai entrar e vai tomar o lugar, vai entronizar. A palavra ela vai entrar no teu coração, na sua mente, e você não vai mais enxergar como a Vanessa enxerga, como a André enxerga. Você vai enxergar como Deus vê. Você vai começar a enxergar como Deus vê essa situação. Não é mais como você quer. Só que aí vão se passar dias, vão se passar anos, meses, e você, tudo que você fala e crê com o teu coração e confessa, tudo acontece porque o Espírito do Senhor está com você. O Espírito do Senhor não está sobre você, ele está dentro de você. Então ele começa a te ensinar essa caminhada, você começa a confessar e você vê que as coisas estão dando certo. Não é mais as coisas que você queria, mas as coisas que Deus tem para você. Deus começa a mudar a sua vida. Deus começa a falar através da sua própria boca palavras que você precisa ouvir. O Espírito Santo usa a tua vida mesmo para você. O Espírito Santo usa a tua vida mesmo para você. Não usa? Usa. Tem muitas vezes que você tem pensamentos que não são teus. E que você, se fosse deixar ter por você, você falaria, não, nem vou orar. Eu nem vou orar. Eu nem vou apresentar a Deus porque eu quero que isso aconteça. Só que algo me diz que isso não é bom. Mas como eu sei que isso não é bom, eu vou continuar. Eu não vou orar. Eu quero que isso aconteça. Você escolhe deliberadamente os teus anseios, a tua vontade. E esquece da vontade de Deus. Sendo que você está a um passo de conquistar. Você está a um passo de receber. E é nessa hora que você está num campo minado, é nessa hora que o diabo sabe que você tem uma certa tranquilidade, tudo que você fala acontece, a sua vida, olha, você está realmente sendo transformado, a sua mente está sendo, você está sendo avivado, a sua mente está sendo de Cristo, aí você começa a o quê? A se achar. Você começa a criar uma certa folga. Você começa a criar uma certa folga. Por isso que muitas das vezes Deus dá prova para muitos aqui, você só vive em prova. Porque talvez se você não estivesse passando por prova, você não estaria mais na presença do Senhor. Prova é coisa boa. Opressão não. Mas você está passando por provas. Porque Deus sabe que de você pode sair coisa melhor ainda. Deus está te provando para te aprovar. Nisso que você está fazendo, Deus não quer que você se acomode. Deus quer que você seja melhor ainda. Ele seja melhor em você. Só que nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos estar atentos aos enganos sutis do diabo. Às setas. Falando, faça assim. E agora? Estou no vermelho. E agora? Olha, eu estou com um problema no meu pé. Vou no médico, porque alguma coisa está acontecendo. E Deus já deu uma palavra e disse, você é sarada, persevera porque você vai conseguir. Eu te sarei. Só que na última hora você não suporta, não aguenta, você olha, porque é isso que o diabo quer, que você olhe, que você veja as circunstâncias e que você diga, não dá mais, eu tenho que dar um jeito. Aquieta a sua alma. Aquieta a sua alma. Igreja, eu vou falar uma coisa para vocês. Para a gente dar prosseguimento à mente de Cristo, nesses cultos que ainda virão, a esse raciocínio de Deus, o pensamento de Deus. Sabia que isso é grande? Você sabia que isso é grande? Só que não está fácil, porque não é todo mundo que quer ouvir. Porque nós estamos confrontando aquilo que você acha que é o correto. Só que o Espírito de Deus é Ele que vai fazer a grande obra, se você deixar. Nós queremos resultados para agora. Nós estamos com medo de perder. Olha Saul. Estamos com medo de perder. Não, eu não posso perder, eu tenho que manter a pose.
posso, então eu acabo saindo daquilo que Deus tem para mim para fazer a vontade de outra pessoa. E assim eu também não ensino para outra pessoa que ela precisa viver na vontade de Deus. Quando você acaba sendo, quando você acaba satisfazendo a outra pessoa, você não está servindo a Deus, você está sendo escravo de pessoas. Quando você faz o que os homens querem que você faça, você não é servo, você é escravo dessas pessoas. Se eu abrir a boca para falar o que vocês querem ouvir, eu vou me tornar escrava de vocês. Até um dia vocês chegarem para mim e falar, tchau, sai daqui que tem outro. Mas eu estou aqui, você está aí, porque nós queremos servir a Deus. Amém. Ele nos libertou. Então eu preciso ter a vontade dele na minha vida. Aleluia. Eu preciso renovar. E voltando ao que eu estava falando, é que grande é a guerra para pregar. Olha, quarta-feira passada foi o ensino do mestre Carlos. Foi uma bênção e nós continuamos nesse mesmo raciocínio. Depois, passados esses dias, todos esses dias, pensa na guerra para eu mergulhar. Na guerra para eu mergulhar nessa palavra e dar o alimento para vocês. Sabe por quê? O engano, lembra que na última vez que eu ministrei, eu disse sobre os jovens, sobre as crianças. Vou dizer uma coisa só para vocês, aí muita gente vai entender. A palavra é uma semente, está sendo colocada no teu coração. Satanás lá atrás, na sua infância, também colocou sementes, não colocou? E ele está esperando para ver que brote. Só que nós temos que declarar que essa terra que ele plantou lá, ela é falida, ela é seca. Aleluia. Ela não vai brotar nada. Glória a Deus. Hoje está escancarado a promiscuidade. Hoje, aquilo que Satanás, quando você e eu éramos pequenos, eu vou falar e você vai falar, ai, eu não. Tá bom, Deus sabe de você. Então eu vou falar de mim. O diabo, quando eu era pequena, ele jogava na minha cabeça o que hoje você vê os adolescentes fazendo, você coloca na internet, na televisão, essa nojeira aí. É Deus. Tá? Aleluia. Aí, só que ele já jogou isso pra mim lá atrás. E ele tá esperando que isso acenda em mim. Tá? Se você não tiver a mente de Cristo, eu vi um vídeo que a Daiane postou pra mim. Eu não mostro pra vocês. Quem quiser vai ver ela no Face. Ela me marcou num vídeo. Se eu não tiver a mente de Cristo, aquilo que Ele plantou em mim começa a crescer. Tá? Tudo que Ele fez lá no teu passado, você pode ver que está acontecendo. Escancaradamente. Antes, Ele era mais sorrateiro. Antes, Ele era mais na dele. Só que Ele sabe que agora Ele está perdendo e que a qualquer momento Jesus voltará. Aleluia. Então Ele quer. O que Ele está fazendo? Maridos que não enxergam as suas esposas, esposas que não enxergam seus maridos, fantasias, luxúrias, tantas outras coisas que hoje está tão fácil, mas que foi plantado lá que antes era proibido. Agora está se tornando tudo muito natural. Tudo muito natural. Aí você deixa de ter os pensamentos de Deus, porque o natural, aí eu vou entrar com você lá em Romanos capítulo 12, não precisa abrir, versículo 2. E não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Aí eu te digo de novo, eu não vou me conformar com o que eu vi. Mas Deus não está falando para mim, para eu não me conformar com as coisas que estão acontecendo. É fácil, eu não vou me conformar. Mas o mundo é o que está dentro de você. É o que está dentro de você. Eu não posso me conformar com esse mundo que lá atrás Satanás aproveitou e ele plantou, hein? E ele colocou. Então, essas ervas daninhas, eu preciso matá-las. Eu não posso jogar água para elas. Eu preciso matar. E eu só vou conseguir com a renovação da minha mente.
Eu só vou conseguir com a palavra viva e eficaz, que corta. Então ele vai vir, vai cortar todas essas raízes, ele vai arrancar. Ele vai arrancar esse mundo de dentro de mim. Ele vai arrancar esse mundo de dentro de você. Aí eu te digo mais uma vez, aqueles que tiverem a mente de Cristo, esses não serão enganados, não serão confundidos. Não será. Saul ficou confuso. Uzias também, mas foi por aquilo que ele achava que seria bom. E o bom não é o que você acha. O bom é Deus. Bom é o que Deus tem para você. Então, igreja, é como se Deus estivesse agora zerando. Zera tudo. Zera tudo. Entende o que eu vou falar? Zera tudo. Ah, mas o meu casamento. Ah, mas a minha vida. Ah, mas... Zera tudo. Vamos zerar tudo? Zera. E confia em Deus. Você está disposto a zerar e confiar em Deus? A falar assim, Deus, o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, eu quero zerar. O teu Espírito não está sobre mim. O teu Espírito está dentro de mim. Ah, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu quero mortificar a minha carne. Porque se eu mortifico a minha carne, eu coloco como falido tudo aquilo que Satanás colocou na minha vida lá quando eu era criança. Vai falir tudo, toda a miséria que ele jogou em mim, toda a escassez, toda a maldição, que eu não fico com ninguém, meu casamento não dá certo. Todas as maldições, tudo que não presta, vai morrer quando você mortificar a tua carne. Porque tudo que é da carne vai morrer. Vai morrer. As tuas emoções serão saradas, a tua alma será sarada, porque é para a tua alma que Jesus veio. Jesus não veio para o teu corpo, tão somente. Jesus não veio somente para isso. Jesus veio para salvar a nossa alma. Então a carne é mortificada. Eu não estou dizendo para você não se cuidar. Estou dizendo apenas para você ser submisso ao Espírito. E receber a mente dele. Então zera tudo. Olha, Senhor, hoje eu entrego aqui, Senhor, a minha vida financeira. Deus, eu entrego aqui a minha vida conjugal. Deus, eu entrego aqui os planos, os sonhos que o Senhor tem para mim, as promessas que o Senhor tem para minha vida. Deus, eu entrego aqui os meus filhos. Deus, eu entrego hoje, Senhor, eu entrego tudo, Senhor. Eu entrego tudo, Senhor. Eu entrego a minha vida a Deus. Eu entrego. Sabe o que é renúncia? Sabe o que é realmente se entregar? Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Aleluia, meu Deus, se entrega a Ele, entrega tudo nas mãos dEle. Você confia nele? Você confia nessa palavra? A palavra é Ele. Ele é ação, Ele está aqui. E Ele tem pressa. Ah, mas não, Deus não tem pressa. Deus tem pressa. Ele é dono do tempo, Ele é o Pai da eternidade, é lógico. Mas Satanás sabe que se você não receber a mente de Cristo, você é presa fácil. Você é presa fácil. Você vai estar muito suscetível aos dardos inflamados. Se você não sair daqui com essa palavra no teu coração, se você não sair daqui renunciando a todas as sementes malignas que foram colocadas no teu coração, se você não mortificar todas as palavras que você recebeu, todos os nomes que você recebeu, todos os toques que você recebeu, tudo aquilo que ficou encoberto lá atrás, que você não fala para ninguém porque você tem medo, você tem vergonha, porque é assim que ele te enclausurou. Tem coisas absurdas que você viveu, tem coisas absurdas que você passou. E ele te mantém preso nisso. E hoje você vê que está escancarado, então você se sente até na liberdade de também fazer. Olha o plano maligno. Só que a mente de Cristo tem planos de paz, não de mal. Planos de paz e não de mal. Princípios de Deus não mudarão. Eles não vão mudar, são princípios. São princípios. Bendito o povo que tem fé, que confia no Senhor. Bem-aventurados somos nós. Quando você começar, igreja, a receber a mente de Cristo, você vai ver a grande perseguição que será. Olha aí, agora eu falo para você, aí você fala para mim, ai não. Mas o refrigério que ele te traz é muito esplendoroso. Você passa pelas perseguições. Quantas pessoas não vão falar para você, dá um jeitinho, mente,
Faz isso, vai para um motel, faça aquilo, vê pornografia, use droga, separe do seu esposo, cometa adultério, isso é tudo bem, para com isso, você é careta, chega, olha, todo mundo faz. Mas você não vai fazer. Aleluia. Porque você tem aquele que é santo. Ele é santo. Aleluia. Ele é santo. E nós somos a diferença. Nós somos a diferença. E as nações precisam vir. As nações precisam adorar a Deus através das nossas vidas. Através da mente de Cristo em nós. Do amor. Da sabedoria. Nós precisamos declarar que nós somos sarados sem medo. Nós precisamos declarar que nós somos sarados. Abrir bem a boca, somos sarados. Nós somos livres, nós somos prósperos, nós temos os nossos filhos que são herança do Senhor, e o Senhor nos colocou como pastores para eles. Amém. Nós precisamos declarar sem medo. Ah, mas se eu falar isso eu vou perder. Saul teve medo. Não tenham medo, declare a palavra de Deus com o seu coração cheio dela. Liga o teu coração, o Espírito Santo te deu um coração, o Espírito Santo te deu um espírito recriado em Deus. Nada mais é que um coração de carne. Tirou o coração de pedra, ele colocou um coração de carne. O Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Porque esse coração é o lugar onde habita o Santo dos Santos. É nesse coração, é o jardim secreto, onde Deus fala com você. Zera tudo. Amém, igreja? Zera, aperta o botãozinho, zera. Zera, de verdade. Aperta. Zera. E só fale aquilo que Deus fala ao teu coração. Lembrou agora o que Deus te falou de manhã? Fale somente o que Deus falar ao seu coração. Mesmo que te pareça loucura. É assim que Deus faz. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.